último episódio dessa temporada. Para mim é um prazer, né, ter feito mais um ano de The Insight, uma resistência, né, como todo artista resiste ao fazer uma arte. E hoje, para encerrar, né, essa edição maravilhosa que teve o tema Passagens, a gente fez uma bela exposição, inclusive confiram isso lá no nosso Instagram, no @TheInsight_. E também veja os outros episódios que estão todos aqui no canal do YouTube. E para encerrar, eu não poderia encerrar diferente, né? Eu tinha que encerrar com chave de ouro. Meu convidado especialíssimo é J. Cunha, que eu estava querendo muito entrevistar ele, e ele está aqui hoje nessa edição de Passagens, que tem tudo a ver com a trajetória dele, tem tudo a ver com a estética que ele traz também nos trabalhos. Obrigado, Jota, por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é bombadíssima, sempre, mas você estar aqui nessa edição é muito importante, não só para mim, mas para todo o projeto em si. Olá, todo mundo. Olá, mundo da arquitetura. Olá, Salvador. Olá, Rafael, meu amigo. Pois é, Jota, eu conheci Jota, eu vou falar um pouco sobre como a gente se conheceu. Eu já conheci o trabalho do Jota e ele fez uma oficina no MAN sobre cenografia, né? E eu, obviamente, como um cenógrafo também, eu falei, não, tenho que fazer, tenho que viver essa experiência, trocar isso com ele, preciso. E desde então a gente tem trocado, né, muitas coisas interessantes. Foi minha primeira exposição que eu fiz com ele, inclusive voltada, né, para o que ele traz muito na estética do trabalho dele, que é sobre ancestralidade. Para mim foi muito importante, inclusive eu comemorei meu aniversário nessa exposição, chamei todos os meus amigos, porque para mim foi muito importante tá trazendo, né, essa exposição para o MAN, né, minha primeira exposição, e comemorando meus 30 anos de idade também, foi um marco muito importante. Jota, já que eu falei um pouquinho, né, sobre como a gente se conheceu, eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi essa ideia de levar suas obras belíssimas, para expor, né, para as exposições aí que tá pelo mundo afora. Conta aí um pouquinho pra gente desse processo. Eu, quando comecei a ficar adulto, eu fui selecionado lá pelo Senai, que eu sou formado em tornearia mecânica, que é um contraste. Mas eu fui para a Escola de Belas Artes quando eu tinha 17 anos, 18 e tal. Entrei na escola como cotista, né, curso livre, e lá eu convivi muito com o ambiente universitário da época, nos anos 60, né, entrando já para os 70 provavelmente. Era uma condição muito especializada, porque tinha ditadura e a escola abria e fechava. Abria e fechava, os estudantes gritando e os universitários todos fazendo aquelas pequenas revoluções, né, contra a ditadura. Né? E eu convivi com aquilo tudo, algumas correrias e tal. E nesse entreveio, eu fui colocando a questão social no meu trabalho. Legal. Começando a ver os contrastes, né? Bem na escola, por exemplo, havia pessoas que estavam lá se divertindo e havia pessoas que queriam ser sérias, colocar a questão da arte e tal. Tudo isso estava ali presente. Eu preferia ficar na biblioteca estudando História da Arte, porque era onde eu tinha a chance de ver alguma coisa, porque eu venho da Cidade Baixa, infelizmente tem que falar um pouco anterior. Claro, por favor. Eu nasci na Cidade Baixa era pouca coisa para se ver, a não ser o paraíso do Oceano Atlântico ali junto de nós, né? E quando eu fiz isso, lá na biblioteca, então eu comecei a estudar, ver o que o mundo fazia em arte. Até o momento eu via pouca coisa, né? Não tinha chance nenhuma. A nossa educação era terrível no meu tempo, não tinha nada. De arte não se falava nada. Se hoje a gente já está, né, já não se fala tanto, imagine. E nem existia assim, cantores símbolos como tem dos anos 70 para cá, não tinha, entendeu? E artes plásticas não tinha nada para você ver. Sim, já existia Caribé, a turma de 50, Mário Cravo, Carlos Bastos, a turma já estava. Mas era numa condição que eu, como artista, não penetrava. Por ser menino ainda, entre aspas, e também era uma coisa muito reservada a um grupo social, né? Para não dizer elite mesmo lá, entendeu?
E já tinha, ele tinha murais, já vi os murais do Mário Cravo no cinema ali, do Guarani, por exemplo, era um mural que está lá até hoje. Havia alguns murais de Caribé, isso já estava acontecendo. Aquilo me dava um tempero mental enorme de ver. Mas eu fui me colocando através dos anos, aperfeiçoando uma questão de como ter linguagem, primeiramente em pintura, porque era a coisa mais imediata que eu tinha. Então, para formatar a linguagem, demorei anos, que linguagem não é fácil, não é uma hora para outra, não é carreira publicitária, é ser artista plástico, né? Artista visual. Aí eu comecei a fazer muito isso, estudando muito a questão que veio, tipo, a tradicional pergunta: o que é que eu sou, quem eu sou, como é que eu cheguei aqui, o que é que tem por trás de mim? Eu acho que todo artista se questiona isso, né? Deve. Porque chama-se ancestralidade, por exemplo. Eu, como sou mestiço, eu tenho questões dos índios quiriris do sertão, com muito orgulho. Eu tenho a questão dos bantos de Angola, com muito orgulho. E o meu pai, eu tenho a questão cigana. Então, eu tenho 3 direções étnicas muito fortes. São povos guerreiros, são povos que lutaram e lutam até hoje por suas questões de cultura, de vida, né, e de sobrevivência numa sociedade ocidental confusa, digamos, maluca, como é a sociedade brasileira, né? É por aí. E eu lembro que a gente conversando antes, né, você citou muito dessa questão da entrada sua para expor suas obras. Você falou que não foi tão fácil assim. Conta aí pra gente por que não foi tão fácil e como foi, né, que você realmente conseguiu. Qual foi a primeira obra que você conseguiu expor assim, né, para o mundo, eu diria? Olha, quando eu frequentei Belas Artes, já havia uma porta mais aberta, né? Porque tinha uma diversidade, já havia negros na escola já. Geralmente a maioria era branca, que tem em todas as faculdades são isso. Basta olhar aqui, né? Em qualquer outro lugar é isso que tem muito. E claro que eu estou dizendo que já melhorou bastante, porque no meu tempo era algo a se olhar assim, sabe? Na escola eu já via um pouco dessa percepção. Aí havia salões universitários de Minas Gerais. Aí os universitários é que mandavam, mas a escola me mandou por causa do meu trabalho, porque eu era muito esforçado. Então eu furei essa bolha e participei do Salão Universitário de Minas Gerais. Olha! Já, isso em 60 e alguma coisa, vocês não eram nascidos. Ninguém era nascido que está aí ouvindo. Ninguém precisa saber, gente, né? Ninguém precisa saber. Entendeu? Aí, era uma honra estar no Salão Universitário, eu não era universitário. Sim. Mas minha obra estava lá representando essa condição de nível. Então sua primeira obra foi em Minas? Mais assim, mais séria, algumas coletivas. Prosaicas, né? Sim. Algumas coletivas. Aqui já entrava como um frequentador do meio, né? Tinha pequenas coletivas, nada tão potente como um salão universitário é uma coisa. Que foi o de Minas. E depois eu consegui, porque a minha sobrevivência nesse ponto de vista era entrar em comunidades artísticas. Na época estava muito em moda por causa da questão hippie, a questão de existir comunidade de artistas para trabalhar. Aluga-se uma casa, 5, 6, 7, e trabalha-se ali para exercer essa questão toda, como exercício de juventude também, né? Eu tive essa sorte, entrei em algumas comunidades, eu fui entrando, acho que eu ficava melhor e fui ficando. A última foi a que nós conseguimos fazer um manifesto, um movimento chamado Et Cedron. Et Cedron é o Nordeste ao contrário. Isso está nos livros da Bienal, isso entrou na Bienal de São Paulo, né? Uau. Na pré-Bienal e Bienal de São Paulo. Então era uma contestação sociopolítica e artística da questão da vida do Nordeste. Naquela época, entendeu? Que não é como hoje, não tinha essa mídia, não tinha nada disso. Que ajuda, né? Eu acho que quando começou a televisão colorida, então a coisa vai por aí. Era um esforço muito grande, mas ali já era uma penetração de alguma forma. Mas no sentido individual, não. As galerias daqui e os museus sempre foram voltados para os triunfais. Tudo que já estava em triunfo. Tudo que já estava muito bem solidificado. Então não se preocupava com a juventude. Não deixava, não tinha chance. Só no caso, quem
participava dessas exposições era quem tinha nome nesse caso? Era gente já formada, gente da classe média, vamos dizer assim, gente da classe média branca, dos artistas daquela época. Eu posso dizer bem, por você, bem ilustrado isso. Quem teve chance foi Emanuel Araújo, de alguma forma, entendeu? Você tem Edson da Luz, algumas coisas, né, no princípio, que foram todos da Escola de Belas Artes, né? E alguns, Rubem Valentim, que já estava fora da Bahia, entendeu? E alguns outros menos, assim, mais particularizados. Não tinha isso. A questão de uma arte brasileira mais representativa. O que se tinha era o que se tem, o que se faz hoje até, o que está acontecendo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. Aí vem aqui e faz uma analogia. Faz analogias aquilo, para não dizer cópia, tá bom? Então, isso sempre existiu. Nos anos 70, isso era a avant-garde brasileira. O que era isso? Olhando para os Estados Unidos, para a nova figuração, a pop art, a op art, todos aqueles movimentos que deu depois em Basquiat, que deu em Andy Warhol, que deu nessas pessoas que foram mais né, propiciadas a representar os Estados Unidos como civilização. Não só esses dois, tem o de Koenig, tem vários, né? Rauschenberg, tem vários. Aquilo vinha para a Bienal de São Paulo. Então, nós sofríamos, de alguma forma, uma boa e bela colonização da pop art mundial. Então, o que se fazia naquela época, o que era bem representativo como arte, era aquelas coisas. Aí eu pergunto, e nós, cá no Nordeste? Sim. Tirando, aliás, colocando Brenan e colocando um João Câmara Filho e aquele gravador muito bom, o Samico, Givan Samico. Essas pessoas já estavam ali há tempos, eles eram escolhidos para a Bienal. Mas essa arte nordestina e outros mais emergentes, não. Mas sempre indo para o lado... Não havia representatividade para isso. E é isso que eu ia falar. Sim. Havia exposições. E sempre pessoas brancas, né? Sempre. O protagonismo sempre foi esse. Bom, a gente sabe que várias causas que nós vamos discutir, porque tem causas sociais aí. Sim. Vai para no berço da história, vai para o fundo do poço e vai ver por que uma certa qualificação de arte não está... Agora está, né? A cultura negra, por exemplo. Os artistas negros estão na Bienal. A Bienal de São Paulo está cheia. Os indígenas estão na Bienal. Pessoas de aldeia fazendo arte. Já existia isso nos anos 60 e eu ficava perguntando, mas cadê? Se eu via nos livros, eu procurava nos livros por causa da questão da razão simbólica, as razões gráficas, tudo isso eu sempre pesquisei essa questão, como um antropólogo popular, eu sempre pesquisei essa questão de simbologias, que vai parar na semiótica mais tarde, com o desenvolvimento de toda essa potência, né, e filosofia de trabalho e definições, né, dessa coisa orgânica da arte, né? Então, isso demorou muito para que o Brasil agora, depois dessa onda terrível, né, dessa extrema-direita tentar assumir o país, dando um corpo que nunca será, porque a diversidade não deixa, e agora, de repente, explodiu assim, profissionais do ramo da curadoria, da história, da filosofia, da arquitetura, começar a definir, ocupar, né? A definir em locais expositórios essa questão. Olha esses artistas entrando, o que antes não poderia, não via. Eu não via, eu nunca consegui. E não quero dizer que eu trabalhava mal antes. Não. Eu tenho quase 60 anos de trabalho profissional, né? Eu comecei muito cedo. Mas para chegar hoje eu tenho representação, galeristas me representando. Hoje eu tenho no governo municipal e no governo estadual toda uma espécie de meritória boa, no sentido o cara tem um trabalho que merece que a gente contraste. E está pelo mundo todo, né, minha gente? É uma obra que está mas aí eu consegui viajar como artista plástico, tem mais ou menos pouco tempo, digamos 20 anos. Que sua obra começou a realmente ser mais vista, né? Mais vista em exposições na Itália, em Portugal, França, Holanda,
Suíça. E você acha que isso se deu por quê? Porque fora começou a olhar para sua obra, Porque eu consegui viajar como cenógrafo e bailarino antes, porque o artista plástico só quem viajava era quem tinha dinheiro ou quem era parente de político que estava lá e deixava. Eu nunca fui convidado, não, você vai expor em tal lugar porque você tem um trabalho assim. Mas como eu era cenógrafo de um grupo que representava o país, em festivais imensos, mas eu sou artista plástico também, então o Itamaraty, por exemplo, diz, não, vamos expor a obra dele. Era dessa forma, era incidental. Não era uma coisa assim, não, o cara tem, eu reconheço como hoje é, não, o trabalho dele vai para determinada coisa, determinada situação, porque reza ali todo um procedimento artístico baseado numa cultura social, vamos dizer assim. Sim. Está mais fácil hoje, né, de você... Hoje está sendo mais verdadeiro, o país está criando um perfil verdadeiro dele. O perfil do país está entrando agora, porque é diferente. O Brasil que nós conhecemos de 1500 até agora, esse Brasil construído dessa maneira, está se dissolvendo. Porque antes disso existia a Terra Brasilis, Pindorâmicas, etc. e tal, com outros nomes, de várias civilizações. Quem foi que destruiu isso? Nem tudo, que nem tudo está destruído, Sim. Mas já existia, esse processo de civilização já existia. Sim. E não morreu, e a Terra deixa essa energia transcender. Quem é espiritualista sabe muito bem. Então, de 1500 para cá, se é simbolicamente falando, o que foi construído, mais da metade tem que ser desconstruído. Até chegar a esse perfil que nós estamos falando aqui, através da arte, por exemplo, que é uma maneira de se colocar a imagem de um processo civilizatório, assim, agora está começando a aparecer essa simbologia toda. Ótimo que tem uma tecnologia para auxiliar tudo isso. Para ajudar, né? Tudo. Tem a tecnologia hoje. Eu estava recentemente lá no dia 20, lá na Serra da Barriga, no Parque Memorial Zumbi. E lá em cima, onde tinha o histórico quilombo, onde teve batalhas sangrentas e tudo, um quilombo que durou 100 anos, não é brincadeira, é uma civilização ali. E lá em cima estava uma juventude imensa misturada, fazendo coisas desse seu apraz, do seu bem-estar, dessa fomentação de cultura da própria lugar da terra, do país e tal. Ninguém estava lá já cantando no Spina, não estava, entendeu? Estava cantando as coisas da terra, as pessoas espirituais da questão africana, que é muito forte. Contando suas histórias, estamos falando, né? De um quilombo negro, mestiço, mas é negro, entendeu? Então, isso estava lá. Eu fiquei atordoado quando eu vi aquela multidão em cima da Serra da Barriga, onde era o antigo quilombo dos Palmares, fazendo uma contemporaneidade. É isso que nós precisamos em todo lugar. A cidade toda tem que inspirar isso. Mostrar a nossa verdadeira essência. Não estou falando só da questão negra, da questão mestiça, da questão ocidental, em todos os sentidos, associado à tecnologia. Sim. Não há mais condição de sobrevivência nesse sentido se não tiver as questões da sabedoria tecnológica sobre a questão das expressões artísticas. Perfeito. Quer seja dança, teatro, cinema, artes visuais, tudo voltado à tecnologia hoje, né? das novas propostas artísticas através da eletrônica. Não há, essas coisas têm que se combinar e vai virar um grande caldeirão que formata e ajuda qualquer país que tenha, como o Brasil, linguagens próprias. O país tem linguagem própria. Vai no Amazonas. Sim. Eu já tive esse privilégio, né? Eu, quando era bailarino, dancei no Teatro Amazonas, olhando aquelas pinturas imensas, né, daqueles caboclos, e lá com aquele calor infernal, mas você tem lá respirar aquele ar do rio, respirar a cor das pessoas, o tom das coisas que estão ali, frutas, comida, bebida, e o rio passando com aquela opulência enorme de tudo. É cultura, só você introjetar essa sua sensibilidade para isso. Isso favorece a qualquer forma de arte. Perfeito.
Perfeito. E no Amazonas hoje tem muitos artistas novos, contemporâneos, ótimos, performáticos e pintores bons, cantores muito bons, tem tudo. É a juventude. Sim. Eu estou me botando no da juventude, mas já tenho mais de 70. Não precisa entregar a sua idade, J. Cunha, não precisa. Então é mentira, eu tenho menos de 70. Gente, J está trazendo muito essa evolução, né, de que melhorou muito. Inclusive, tem um museu aqui em Salvador que ele está olhando de uma outra forma a forma de expor as artes. E vocês vão conferir aí agora. Hoje nossa live de campo está aqui diretamente do MAC, Museu de Arte Contemporânea, que fica aqui na Graça. E hoje a gente vai entender um pouco da importância do museu e o que ele está trazendo de novidade, né? A gente sabe que o museu é um lugar de acervos, mas também é um lugar de movimento artístico. E a gente vai entender tudo hoje aqui na live de campo. Estou aqui agora com o João Guimarães, ele que é assistente de curadoria aqui do MAC, e eu queria entender qual é a proposta do MAC, né? A gente está vendo que reestreou o museu há pouco tempo, e eu percebi também que está com várias propostas, não está só com exposições, mas também está com algumas ativações e instalações artísticas. Conta aí pra gente um pouco dessa proposta que o MAC está trazendo para nossa cidade. Bom, eu acho que a arte contemporânea, ela é essencialmente a arte da proximidade. Não só em relação ao tempo ou ao espaço, mas a interesses, né? Então, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, ele é um museu que busca justamente se aproximar da sociedade baiana. E se para isso nós precisamos ter shows, performances, exposições, cinema ao ar livre, que seja feito. A Galeria de Arte Urbana, que seja feita. Então, é um museu que vai buscar essas ferramentas que são fundamentais para as pessoas se reconhecerem, inclusive enquanto artistas também. Né, para que a gente olhe para o piche, para o grafite que nos atravessa e pelos quais nós passamos todos os dias, como expressões artísticas válidas de estarem nesses espaços. E fica importante também da gente não olhar só o que foi passado, né, sobre nossa história, mas também a gente olhar o que está vindo de futuro. E acho que isso fala sobre a qualidade de vida, sabe? Não só pensando nos artistas que agora podem ocupar o Museu de Arte Contemporânea, mas, sobretudo, da gente reconhecer o presente como importante, como valioso, como interessante, como rico, compreende? Então, acho que essa relação com o presente tem essa dimensão também. Jean, obrigado. Espero que as pessoas entendam um pouco, né, dessa novo formato do museu e que vocês possam vir também. Qualquer dúvida, procura o Jean ou procura algum dos expositores ou curadores também que estão aqui espalhados pelo museu. E é isso. Relembrando memórias e com possibilidades de contar novas histórias. E eu te pergunto, para onde suas passagens te levam? Olá, tudo bem? Eu sou Juneca Barbosa, eu sou uma mulher quilombola, sou artista visual, venho da comunidade quilombola de Rio das Antas. O que eu trabalho nas minhas artes são justamente essas memórias que eu vivi na comunidade, na infância e adolescência, são essas passagens da comunidade da época da minha infância para agora. Eu trabalho muito com encruzilhada nas minhas obras, encruzilhadas e caminhos, rotas, compreendendo toda a importância, né, que existe nessas possibilidades de caminhos que a encruzilhada me dá. Por exemplo, a Faculdade de Arquitetura, que é aqui de onde eu estou falando, ela é um espaço cheio de encruzilhadas. Todo lugar que você entra, você encontra uma porta de saída, de entrada. Então, para mim, isso contextualiza muito bem o que eu trabalho em minha obra. São justamente essas possibilidades de novos caminhos, novas ideias, transformações, novas conexões. E é isso, muito obrigada. Vocês viram aí, né, a nossa live de campo no MAC, muito importante a nova proposta que eles estão trazendo, né? Muito bacana mesmo. E também a gente conferiu o último também Minuto do Insight com uma das expositoras da exposição Estou Aqui, de Jana,
mandar um beijão para ela, que colaborou muito nessa construção do The Insight, fez uma exposição aqui também dentro da UFBA, e obrigado a todo mundo que colaborou para essa construção desse projeto. Jota, e para a gente encerrar aqui, eu queria saber, né, nosso título do nosso bate-papo, para onde vão suas memórias, né? Para onde as memórias de Jota Cunha está levando ele, né? O que é que você... a gente sabe que você tem muito isso da cultura, né? De fortalecer a cultura, da ancestralidade, de onde você veio, né? Eu queria saber como é que você pensa isso, né? E para onde você quer levar isso, de alguma forma? Olha, como forma mental, um mote de se concentrar, eu estou levando tudo isso para grandes pinturas, que é um modo de registrar a sabedoria toda que eu tenho, toda no sentido humildemente eu, tá? Não é toda do mundo, não. Que eu tenho aprendido, né? Então, o que eu puder transformar em linguagem, para a pintura principalmente, eu estou fazendo. Embora eu tenha utilizado muito aço agora em construções maiores, não é? Não é escultura, mas é instalações com aço, não é? Também com elementos naturais. Eu tenho misturado muito isso. Mas a maioria dos sentidos para mim é para colocar em pintura, que é universal, que é antiquíssimo e é também contemporâneo. Perfeito. Pinturas grandes, é claro. Perfeito. E são lindíssimas as obras do Jota. Inclusive, conheça o trabalho do Jota Cunha, vai estar o @ do Instagram dele aqui também, né? É muito importante a gente valorizar cada vez mais os nossos artistas da nossa cidade, da nossa Bahia, porque isso fortalece cada vez mais a nossa cultura, né? Perfeito. E o que é que você diria, né, já que a gente está com um tempinho ainda, o que é que você diria para os artistas novos que estão vindo com essa construção, né, de valorizar cada vez mais a sua cultura, a sua essência? O que é que você diria de mensagem aí para a galera que está vindo? Então, primeiro, para qualquer tipo de estudante, para qualquer tipo de cidadão, quer seja que classe seja, tem que fazer mergulhos no conhecimento. Perfeito. E esse mergulho tem que ser dentro do que você está, dentro da sua condição, né, de ancestralidade, por exemplo. Se não sabe muito, mergulhe na sua mãe, mergulhe no seu pai, vai mergulhando no seu avô, tataravô, sei lá o que, vai indo lá, que o sentido humano vai estar ali. Perfeito. O outro sentido paralelo é com a natureza. Sem observação da natureza, nós não temos nada. Eu acho que o ser humano citatino desassocia muito. Ficar dentro de um shopping center não é interessante, não é? Você tem que estar olhando que seres até maiores do que nós, olha aqui, grandes árvores, folha. A folha é um dos elementos mais importantes do planeta. Não só que a religião do Candomblé fala isso, que é uma sabedoria milenar, mas a folha, porque a folha está dentro desses direitos e todos os animais ali. Então, nós temos que ser um pouco assim, representante da natureza, não antípoda a isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho que a essencialidade é por aí. Quem tem procura esse tipo de conhecimento, os livros, o que os griots já falaram muito, tem muita sabedoria nos livros, hoje tem nas eletrônicas todas. A juventude tem que pegar isso e se fortalecer como conhecimento. Perfeito. Aí cria-se personalidade e linguagem de qualquer coisa. Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite, por estar no The Insight. E como eu falei no início, isso é muito importante, não só para mim, né, como profissional da arquitetura, da cenografia também, mas também para esse projeto mesmo, né, que tende a valorizar a arte, tende a valorizar os profissionais da arte, da arquitetura e, num todo geral, a cidadania, né, nós cidadãos. Obrigado mais uma vez. Ok, obrigado a todos que forem assistir isso. Espero que sintam o que eu estou falando, né? E, de qualquer forma, a palavra arquitetura, que é grega, né? Mas está dentro de qualquer arte, são construções internas. Acho que o Jota já disse tudo e fica aqui o meu agradecimento especialíssimo a toda a equipe do The Insight,
a galera de projeto, de montagem, a galera de comunicação visual, a todos os artistas que expuseram suas obras, né, passagens por aqui pela UFBA, a toda a equipe e coordenação da UFBA, a Maurício Felsenburg, um dos coordenadores que fez o projeto estar aqui na Faculdade de Arquitetura da UFBA, e a você que acompanhou e sempre acompanha o projeto. Minha eterna gratidão e olha, como diz o projeto, não jogue fora essa ideia. Eu não vou jogar essa ideia fora e vou voltar em algum lugar, em um outro contexto e contando uma nova história. Até mais. Fique agora com Alberto Agnello e Tayan Paim com uma música daquelas. Até mais. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba e meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. De samba pra gente sambar. De samba pra gente sambar. Que bom, muito bom estar aqui hoje, porque são poucos encontros que a gente consegue Promover, né? promover e se ver depois de tanto tempo. Como o Tayan estava falando, é muito bacana estar aqui com ele hoje, principalmente falando de passagens, de ancestralidade. Meu pai, por exemplo, veio de um quilombo, então a gente sabe tudo que todas as pessoas negras passaram para conseguir ocupar um espaço, para conseguir estar numa faculdade hoje. Uma faculdade que a gente conseguiu estudar também, conseguiu estar nesse espaço. Infelizmente tem poucas representatividades de arquitetos negros ainda. 3%, então, né? eu sou arquiteto, você também é arquiteto. E é muito bom estar aqui hoje podendo cantar e podendo fazer aquilo que a gente gosta. Porque por tantos anos fomos silenciados de tantas coisas e agora a gente pode falar, pode cantar, pode reproduzir, pode transmitir para tantas pessoas a nossa verdade, aquilo que a gente sabe E fazer. a nossa memória ancestral, né? Exatamente. Deu insight. Deu insight. Muito bom.